Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre inteiro, seja conosco, depois da nossa reunião. Em teu nome, Senhor, seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael, da irmã veneranda, protetor desta casa, damos por aberto a reunião dos filhos desta noite. Assim seja. Doutrinações. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os nossos nomes escritos nos céus. Jesus, em Lucas capítulo 10, versículo 20. Frequentemente encontramos nós discípulos do Evangelho exultando de contentamento porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam. Narram com alegria os resultados de sessões empolgantes, nas quais doutrinaram com peso entidades muitas vezes ignorantes e perversas. Perde-se muitos do emaranhado desses deslumbramentos que tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar e contatos mais diretos com os amigos inconscientes ou infelizes dos planos imediatos da esfera carnal. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes, em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem, pouco a pouco, de aprender com proveito próprio. Que os doutrinadores sinceros se rejubilem, não por submeterem criaturas desencarnadas, em desespero, convictos de que em tais circunstâncias o bem é ministrado, não propriamente por eles, em sua afeição humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre divino, entre as certezas doces da fé, solidamente guardada no coração. A palavra do Mestre, aos companheiros, é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal. Em seu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzir-os pelo mundo, sustentai-vos nas provas deste mundo. Dai-me força para suportá-las sem humildade. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada em um espírito de tentar seduzir e conduzir o caminho do mal. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me dos sob os olhos do véu da cruz, capaz de pedir e perceber e confessar os amigos. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, e nós particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessados, fazer que me toque digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para ser atendidas, segundo a vontade. Os rapazes que naquele coração de Jesus, que é a mãe de toda a vida, possa ser assimilado por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que ele possa nessa parte
possamos compreender as leis do casamento espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, nós nos veneramos pela vida espiritual que nos assiste, bem como os nossos anjos da mão. Solicitamos que a vossa resposta seja purificada no nosso corpo. Que assim seja. Damos graças a Deus. Muita paz a todos. Acho que vou deixar acesa aqui, tá bem tá escuro. A gente pode ver na semana passada, analisando esse segundo texto que eu vou ler novamente para vocês. Muitos dizem que os fins justificam os meios. Isto é, se o fim é nobre, não importa os meios que iremos conseguir esse negócio. Lembremos do livro Poder do Espírito a respeito da situação financeira e fala de dívidas de uso real ao céu. Mas muitos ignoram como deve ser a nossa conduta. Visamos o assistencialismo e o benefício da casa espírita, esquecendo de iluminar as consciências. Só eu gostaria de ressaltar isso aqui, que eu acho que isso precisa ficar gravado no consciência. Se o fim é nobre, não importa os meios que iremos conseguir os recursos. O que está em jogo é seguir, sabe? E isso é complicado, porque isso faz parte do que ele chama aqui de assistencialismo. Eu trouxe no positivo seguinte a definição disso. Porque quando você for ver a definição disso aqui, ninguém vai estar dizendo, poxa, você está visando só assistencialismo, isso vai dar um total da gente, assim, porque isso é muito grave. Então, toda vez que você quer um fim nobre, para atingir aquele fim nobre, você tem que ter meios que também te enobreçam na direção daquele. As situações são várias, em que a gente pratica isso muitas vezes, às vezes com simplismo, e a gente acha que está fazendo certo, sabe? Olha, a gente tem uma reunião aqui, fulano faltou, para você e faz. Não é desse jeito, gente. O fim é nobre, os meios têm que ser nobres. É como o André Luiz fala, nesse livro Conduta Espírita, reunião espírita não se faz de improviso. Você vai fazer uma reunião, alguma coisa, seja lá qual for a reunião, entende? Deixa uma reunião de dirigente da casa espírita, de reunião de paz, reunião de não interessa. Não se faz de improviso. Não é porque o fim é nobre, eu vou dizer, mas é nobre, então Deus vai ajudar, porque eu estou querendo que é nobre. Não. Deus não é pouco. Deus é a inteligência para a gente usar no caminho do bem. Deus veio nos falar com os 10 mandamentos, com Jesus, com as vozes do céu, a maneira correta de se trabalhar. Se você não quer trabalhar da maneira correta, o problema é seu, mas não queira botar na conta de Deus o que depende de você. Então que a gente se estruture para montar departamentos dentro da nossa casa espírita com qualidade. Não adianta dizer, mas todo mundo tem reunião disso, daquilo ali, daquilo outro, todo mundo participa, a gente vai participar também de qualquer jeito. Não tem que participar de qualquer jeito. Você tem que participar para somar alguma coisa. Mesmo se o fim sendo nobre, mesmo se os meios forem nobres, a
a gente tem que aprofundar algo mais em cima disso. Porque foi assim que Kardec nos orientou. Está lá no livro dos médiuns, entende? E ele falava isso. Se a comunicação que eu receber é séria, se ela é honesta, se ela é doutrinária, mas se ela não vai acrescentar nada à doutrina, não publico. E não é publicado, e acabou. Porque não estava acrescentando nada. A gente tem que pensar nisso. A gente tem que estar visando um ponto acima, sabe? Se você fica só fazendo a mesmice, sem acrescentar nada de nobre, isso chama de mediocridade. Então que a gente não seja medíocre. Mas o problema não é nem ser medíocre. A gente está falando daquele que nem fazer o que é certo está fazendo. Aquele porque julga que a finalidade do que vai acontecer é nobre, qualquer jeito pode ser jeito de se levar adiante. Não, isso não deve ser assim. Não deve ser assim. Quando ele fala aqui no final, quando ele diz, muitos ignoram como deve ser a nossa postura visando assistencialismo e benefício da cultura, se esquecendo de iluminar a consciência. Isso sim é a finalidade da doutrina. Se você não estiver fazendo alguma coisa a mais, para acrescentar algo a mais naquela criatura que está convivendo contigo dentro da casa espírita, tem alguma coisa errada. André Luiz, no livro, não faz parte da série Nosso Lar, é outro livro que eu não esqueci o nome dele, ele faz um livro junto com o Emmanuel, que ele diz o seguinte, e é a terceira comunicação dele, se no máximo, em 3 anos, você fizer uma retrospectiva da sua vida e do seu trabalho na casa espírita, se você não tiver acrescentado algo novo, você está em obsessão. Ele nem diz que é certo, ele diz que você está em obsessão. Porque a doutrina espírita e a casa espírita, ela tem que estar no movimento sempre de ascendência, sabe? Tem que estar subindo sempre, gente. Então que a gente tem um pouco dessa visão que a doutrina passa para a gente, porque se você não estiver iluminando sua consciência, tem alguma coisa errada. Mas está muito errado, sabe? Porque é a consciência que vai dar o nome das atitudes que a gente vai ter na vida. É a consciência que vai dar o pontapé inicial para a minha vontade. Quando a gente diz que vontade é a capacidade de querer e de escolher, querer é o seu desejo, escolher é a sua consciência. Então, se você não ilumina a sua consciência para que seu querer deixa balizado com sua consciência, sua vontade vai ser aquela mesma ali, sabe? Você está ali no meio, é como está no Apocalipse lá, nem por seres quentes nem frios, eu vos vomitarei de mim, assim dirá o Senhor para todos. Então, Deus espera que a gente seja quente, para ir na direção dele. É como Jesus falou, que o nosso sal traga sabor, para não ser um sal insípido. Então que a gente procure colocar isso na mente da gente, porque a cada passo que eu vou estar dando na construção que eu quero edificar, que eu pergunto para mim mesmo, o que é que eu estou iluminando minha consciência para que eu faça melhor? É isso que a gente tem que colocar na cabeça da gente. Porque se você age assim com você, a coisa vai ser automática, sabe? Você vai levar essa conduta também para os outros. Agora, se você não faz isso com você também não vai ter o que dar para os outros. E você fica nessa mesmice, sabe? Fica lendo, e lê de novo o Evangelho, e lê mais uma vez, fica lendo, mas o que é que está acrescentando essa leitura? O que é que isso está modificando a sua maneira de viver e de interagir com os outros? Então, cuidado, gente, porque muitas pessoas usam dessa palavra assistencialismo achando que isso é caridade, dentro da casa espírita. Se o problema fosse lá fora, mas dentro da casa, isso não é, gente. Assistencialismo é um benefício moral, um benefício financeiro, material, que não está visando em canto nenhum a correção da miséria ou da causa que gerou
jamais vai ser caridade. Isso é uma atitude civilizatória. Caridade é algo que está em Deus, gente, não que está na civilização humana. Está longe, da civilização de Deus está muito longe. Eu estava lendo na revista Espírita esses dias atrás, que está se me levando a questão, e que Kardec está pedindo informações de uma entidade que morava em Júpiter, e dizem que é o planeta mais evoluído aqui do nosso Orbe Solar. E ele faz uma pergunta lá, e que a resposta assusta, sabe? Porque ele tenta definir, mesmo sem ter condição, a situação do Júpiter. Aí cada um vendo aquela dificuldade, como é que você pode fazer uma análise de vocês lá conosco aqui? O que é que nos distancia, a gente aqui na Terra, de vocês lá de Júpiter? Você não tem a resposta dele. A mesma distância que existe entre você e os macacos. Dá para você pensar o peso disso? O quanto a gente está de Júpiter, até o sistema solar. Uma análise entre um e outro, entre nós e eles, é a mesma coisa entre nós e os macacos. Eu estou falando isso para que vocês entendam a distância que existe entre nós e essa palavra caridade. E o tanto que a gente não vulgariza esse termo santo, que é o próprio Deus, que é a caridade por excelência. Então não vamos confundir algo que é santo, que é nobre, com essa palavra assistencialismo. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar, sabe? E que se você quer realmente fazer alguma coisa nobre, que você seja balizado para ter meios nobres que façam você chegar até esse fim que é nobre. Caso contrário, você está na contramão da evolução. Você vai estar criando máscara. Fizemos aquilo. A custo de quê? Pensa. O que está custando para fazer aquilo? É algo que é nobre ou algo que não é nobre? Analisa. Porque aqui a gente tem uma casa espírita, que é a casa de Deus, que aqui tem pessoas que frequentam, que estão esperando por isso. Quando o anjo da guarda delas encaminha até uma casa espírita, é porque ele está pedindo, ajuda a iluminar a consciência. Já falei para vocês, e nunca é demais repetir. A espiritualidade fala conosco através de 3 mecanismos: pensamento intuitivo, do sono e através do pensamento. Pensamento intuitivo é algo que acontece quando a pessoa é um ser pensante, que reflete. Se você não for uma pessoa que reflita nas coisas do dia a dia, seu anjo da guarda vai ficar falando e você não está nem aí. Por quê? Porque o que o seu anjo da guarda vai falar para você, ele vai falar de coisas que ainda não são posses suas. Ele vai estar no teu pré-frontal, ele está falando de ética, de moral, que ainda não fazem parte de você. Como é que eu vou absorver uma coisa que não faz parte de mim, se eu não estou pensando e refletindo um ponto acima nessa direção? Não vai, não vai. Porque a ideia chega e não encontra aquela estrutura base sua, que é que vai costurar um pensamento nobre junto de algo de você que você não tem, para que você seja uma pessoa mais edificada. Não vai. Nem vai para o pensamento intuitivo e muito menos para o sono. Porque as pessoas, quando acordam, na sua vulgaridade, isso foi só um sonho. Foi só um sonho. Sonho que todo mundo sonha, a criança sonha também, todo mundo sonha, é um sonho, não tem significado nenhum. Então só sobra um meio de trazer luz para as consciências, é através de terceiros. É o que acontece dentro de uma casa espírita e de qualquer templo religioso.
Então nós vamos estudar, eu estou falando de estudar, não é fazer palestra, coisa não, é de estudo. Nós vamos estudar coisas que ainda não fazem parte de nós, mas que é acessível a que façamos parte pelo pensamento e pela reflexão. Então a gente tem que trazer coisas que a gente vai tentar fazer um esforço máximo para passar para vocês, de um modo que vocês tenham algo que está entrando nas suas crenças e questionando para que você melhore suas crenças. Porque se você não estiver fazendo isso, e se eu não estiver fazendo isso, e você não estiver predisposto a fazer isso também, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. É como as pessoas, os próprios espíritas falam. O templo espírita ele tem atendimento fraterno, não tem. Não tem. Porque é mais fácil fazer qualquer coisa dentro da casa espírita do que montar um atendimento fraterno. Pessoas que se dão a essa predisposição de chegar e dizer, eu vou sentar, vou esperar alguém vir para ter um diálogo. Não, já diz, né? Um diálogo fraterno. É complicado. Mas a gente pode ter, a gente tem um pouco aqui. Nós temos água purificada, nós temos paz, nós temos evangelho, nós temos oração em conjunto. Nós temos isso tudo, mas se você não acrescenta mudança positiva no seu modo de ser, isso tudo que a gente falou não vale de nada. De nada. Porque o que vale na minha vida são as mudanças que eu faço em mim para mim. Então não pense você que, mas eu estou divulgando a doutrina, eu estou falando, eu estou levando isso para lá, para cá, é evangelho juvenil, educação da criança. Se você não tiver realizando mudanças em você, isso tudo não vale, repito, de nada. Sabe o que é? Zero. É isso. Então que a gente procure trabalhar isso aqui, iluminando consciências. Porque esse é o foco nosso, sabe? E ele continua insistindo nisso. E aqui eu quero que a gente pare e reflita um pouco, mais profundo, sabe? Tem certos espíritos que fazem rifas nacionais e usam até de loteria federal. Neste caso, estão promovendo jogos de azar, rifas, bingos, cartas, caça-níqueis, etc. Pergunta-se: jogos de azar fazem bem ao espírito mortal? Você acha que está fazendo bem um jogo de azar? O jogo é de azar. Vai fazer bem o teu espírito? Pergunta. Então não faz bem. Se não faz bem, por que é que eu vou participar? É aquelas duas perguntas que eu falo sempre para vocês fazerem em relação a qualquer coisa que vai fazer na vida. O que é que realmente eu devo diante disso aí? De jogos de azar. Qual o dever que eu tenho diante disso? É não participar. Se o certo é não participar, por que é que eu vou participar? E se eu não participo, e se eu sei que não é certo, por que é que eu vou deixar que os outros façam? Se eu sei que aquilo não é devido. Então são questionamentos que a gente tem que fazer para tudo na vida. Mas o que mais chama atenção, é isso que ele diz aqui a seguir. Encontramos esses exemplos nas colônias espirituais. Eu queria que você parasse com isso, para pensar nessa frase, em tudo que você já leu da doutrina. Porque as pessoas leem os livros doutrinários, leem os livros de André Luiz, leem os que Chico psicografam, é bonito, é legal, coisa e tal, mas será que isso é para você aprender? Ou será que ele está dando um exemplo no mundo espiritual como uma coisa é correta para que a gente traga essa vida? Pensa. Eu vou dar um exemplo aqui.
Não tem nada de pessoal. É uma questão que é difundida dentro da doutrina. É difundida. Você presta bem atenção. Tem uma frase no livro, em Obreiros da Vida Eterna, que eu gosto muito, sabe? Ele diz o seguinte, que esclarecimento e consolações Deus sempre manda para os seus filhos. Realizações e convicções são pessoais por conta de qualquer um. Deus sempre manda para todos os seus filhos esclarecimento e consolação. Esclarecimento é trazer algo lógico, coerente para aquilo que aquela pessoa está passando, que muitas vezes está incomodando ela. Consolação são motivos que geram o alívio. Consolação não é o alívio. A consolação é o motivo que está sendo trabalhado para que o alívio chegue ao outro. Deu para entender? No livro Ação e Reação de André Luiz, eu adoro o livro de André Luiz, mas esse eu acho que ele toca mais de perto na nossa conduta de uma maneira bem direta. André Luiz está com o Silas lá na capela do posto de saúde onde eles estão trabalhando, que é uma cidade pequena, mas já é uma cidade. E ele vê aquela capela, ele descreve a beleza de uma cruz argente que está no fundo da capela, que projeta uma luminosidade intensa dentro daquela capela, que ao lado tem os nichos onde as pessoas fazem as suas orações. E que a capela tem uma porta, quer dizer, é aberta sem porta, não tem nada aberta, e a luz invade o parlatório, vai se apagando. André Luiz vê as pessoas naquele parlatório e tem muitos trabalhadores da casa que vão lá fora ajudar as pessoas que chegam até lá, levando instruções e orientações para elas. E o André Luiz pergunta, mas por que elas não entram para fazer oração? Não tem porta, tá? É só entrar e fazer oração. Por que eles têm que vir até aqui? E o Silas fala, André, os que estão aqui fora padecem do desespero. E o desespero vai de encontro de Deus, e é o que é sublime. Por essa sensação e esse sentimento de desespero, eles não conseguem chegar perto da luminosidade que é projetada através da porta. Entenda o peso disso. Desespero é falta de esperança. Esperança é essa perspectiva de amanhã melhor, que nasce da minha consciência do futuro. A pessoa que está desesperada, ela bloqueou a consciência do futuro dela. E consciência de futuro mostra que eu sou um ser espiritual, eu tenho um Deus que é eterno e que me criou. Eu me distancio de Deus pelo desespero. A luminosidade não consegue chegar até mim, nem eu consigo me aproximar dela. Desespero é doença. É o que gera nos espíritos, chamado de espíritos sofredores. Então, em nome da caridade, eles vão lá fora para acolher todos que chegam ao palatório, que são desesperados, que conseguem subir e chegar lá no palatório. E André Luiz falou, mas e esses outros que estão lá embaixo, da escadaria para baixo? Ele falou, aqui, André, estão os rebeldes. São aqueles que vão de encontro ao próprio Deus. Eles não conseguem nem chegar no palatório. Não conseguem nem subir essa escada. Está tudo aberto aqui. Ó. Nada impede. Mas eles não conseguem. Padecem da dor, chamada dor, rebeldia.
Aí no final do capítulo ele diz uma coisa que é linda, sabe? E eu vou passar para vocês aqui com as minhas palavras, que eu não sei repetir, decorar. Ele diz o seguinte: André, resumindo, é lá no fim desse capítulo, dentro da casa estão as dores que a gente chama de dor penitente. São irmãos nossos, conscientes dos erros que fizeram, arrependidos, mas que sabem que são culpados e que querem se melhorar. Aqueles que estão no parlatório padecem da dor, sofrimento. E aqueles que estão abaixo do parlatório padecem da dor, rebeldia. Todos nós interpretamos as dores que a vida nos dá de um desses três mecanismos. Ou você aceita ser uma dor penitente, ou uma dor de sofrimento, ou uma dor rebelde. É a interpretação que cada um vai fazer desse sentimento de dor que está te incomodando. Deu para entender até aí? Está legal? Como é que funciona a dor penitente? Vai lá, terceiro capítulo do livro Ação e Reação. Está lá Drusos, ele faz a palestra, ele senta lá e as pessoas que têm dúvidas vão chegando até ele, vão falando dos seus dramas e ele vai, cortando e dizendo: não, é assim como você pensa. É assim, assado, a lei de Deus para você. E vai, as pessoas vão falando e ele vai orientando. Como é que se trata a dor? Sofrimento. A misericórdia divina. Eles saem de lá, vão ver os desesperados no seu desespero e vão levar a expulsão daquela pessoa. Como é que fica a dor rebelde? Vai lá no livro. Ele vai andando pelas trevas e encontra uma casa com luminosidade, onde tem 3 cachorros lá defendendo a casa. E quando ele chega lá, eu acho que é Osírio, mas não é Osírio, o rapaz está lá. Até usa suja aquela bicho dela. Osírio, né? Aí ele vai dizer: como é que está aqui essa coisa? A situação não está boa porque há muito sofrimento das trevas. Ele diz: como é que estão aqui as pessoas? Conseguimos tratar 3. Vai lá ver com os 3. Um que tinha cometido um assassinato, que tinha passado ileso dos homens, mas que chegou no mundo espiritual até hoje, vendo ele cometer um assassinato, e ele fugiu, dizendo que está todo mundo errado, que ninguém está enxergando a verdade, que ele não tinha feito aquilo, que mentia para si mesmo. Ele estava lá sofrendo e ele levando a instrução. Outro padeceu de sífilis porque era uma pessoa promíscua que vivia no recurso da vida. E assim por diante. Mas todos eles sendo chamados a atenção para fazer a coisa correta. Mas se divulgou coisa dentro da casa espírita, que é uma coisa que eu não concordo, eu já falei isso para vocês, é que a pessoa tem que ficar no atendimento fraterno sentado escutando. Não tem que ficar sentado escutando. A gente tem que ficar dialogando. Atendimento fraterno é diálogo. E diálogo é trocas de ideias. É ele dizer o que sente para mim, eu dizer o que eu sinto para ele, e as duas coisas se juntando, vai chegar a conclusões melhores. Você não tem que ficar escutando. Você tem que estar dialogando o tempo inteiro. Porque é para isso que a gente está aqui. Para levar luz para as consciências. É para isso que a gente estuda a doutrina. Não é que a gente já tenha a luz conosco, não, mas a gente tem um caminho que leva até a luz. E aquele que está desesperado perdeu o caminho. O que está revoltado perdeu mais ainda. Porque o que está revoltado é aquele que fica só se queixando. Tem alguém aqui que não se queixa? O queixar já é a dor rebeldia.
Entenda, você ficar se queixando já é um grau mais abaixo do que a dor sofrimento. Se a dor sofrimento você não consegue ver a luz que vem de lá para cá para você, você imagina a rebeldia. Então a pessoa que fica padecendo do desespero e da rebeldia, ela não tem condição de receber o suporte espiritual que chega até ela através de pensamentos intuitivos e muito menos através do sono. A única porta que ela tem aberta somos nós para dialogar com ela. Então é dever nosso entender a dor, desespero e dor rebeldia, para que eu leve para ela uma solução, uma luz no fim do túnel. Saber escutar é importante para você entender o sofrimento, para você entender o desespero, para que você, tendo as ferramentas da doutrina espírita, você consiga chegar até lá para ele, sabe? Um exemplo de dor penitente, como eu falei no sábado aqui, é a do Clarencio atendendo as pessoas em nosso lar. Vê como é que Clarencio fala. Dor penitente, hein, gente? São almas arrependidas que estão lá para receber instrução. Nego vem, começa a falar. André Luiz, ele não deixou nem o André Luiz falar. Não deixou ele falar. Não é isso que você quer dizer aqui para mim, não. Você está querendo dizer que você quer ser médico aqui no nosso. Você não tem condição de ser isso. Ele já botou o André Luiz no começo, não deixou nem falar. Por quê? Porque ele já tinha escutado o coração do André Luiz e já estava sabendo perfeitamente o que ele queria. Então é desse jeito que acontece. Chega outra para falar que queria uma chance de trabalhar em instituições nobres, e ele fala, mas 6 anos que você está aqui, a gente já ofereceu isso, e você não aproveitou nada. Você reclamou de tudo. Então, pense se você quer realmente trabalhar mesmo. Porque faz 6 anos que você não tem nem um pouco nos olhos, porque você não fez nada. Então, entenda, isso é auxílio, isso é atendimento fraterno. Então, escute para entender e fale para que você se faça compreendido, levando coisas nobres e corretas para os outros, sabe? Então, que a gente participe de atendimento fraterno desse jeito, porque é assim que a doutrina espírita nos mostra através das colônias espirituais, que é assim que a gente deve agir. Então, isso serve de exemplo para tudo. Do mesmo modo que você não vê essas coisas, loteria, rifa, amiga, esse negócio de jogo de azar em nosso lado, não existe. Então, se não existe, se liberte disso. Porque se você não se libertar, vai ser mais uma coisa que vai estar te prendendo na inferioridade. Ó. Então, você é viciado a jogar baralho, sei lá, essas coisas todas, se liberta disso. Porque isso pode ser a porta de entrada que a espiritualidade inferior vai estar do teu lado. Porque você acha que se hoje da agora vai do seu lado, esperando, vendo você jogar canacho? Não dá, né? Jogar sueca? Jogar dado? Aí você entra para uma poeirinha, mas é para eu relaxar. Relaxar com o que é ruim? Não. Você está satisfazendo a sua ruindade. Isso não é relaxar. Vai relaxar com uma coisa nova, vai escutar uma música clássica. Mas isso eu não gosto. Não gosta por quê? Porque você é um ser inferior. É por isso. Então se satisfaça com a sua ruindade. Porque é como dá aquela resposta lá. Tem muitos que dizem quero, mas o querer fica nos lábios. Porque muito satisfeito fica porque esse querer não se realiza. Quando o espírito inferior diz que não dá conta de alguma coisa, é porque ele se satisfaz com a sua inferioridade. Então, é isso que ele fala para a gente. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer essas instruções, esses exemplos, para a minha vida. Então, aquilo que você for fazer, se você tiver dúvida, você que já leu bastante as obras de André Luiz, do André Fomento, pergunta para você, eles fazem isso lá que eu quero fazer aqui?
Porque se eles não fazem isso lá e eu quero fazer aqui, é melhor que eu não faça. É melhor que eu não faça. Porque se eu fizer, eu vou estar me vinculando com entidades inferiores e vou estar abrindo um negócio chamado de intercâmbio mental entre eu e eles. Porque é isso que acontece. Aí quando chega a vida que dá um chavante de orelha em você fica pensando, mas cadê meu anjo da guarda? O meu anjo da guarda está dormindo. Tem gente que diz isso, o meu anjo da guarda está dormindo, porque ele está vendo que eu estou sofrendo, não faz nada. Não é isso. Ele fez, faz e vai estar sempre fazendo. Você é que não se distanciou dele, você é que não consegue chegar lá, sabe? Porque você ficou satisfeito com a sua inferioridade. Então, que a gente traga esses exemplos para a nossa vida de relação, porque todos nós estamos passando e iremos passar por muitas provas, expiações e missões até o último suspiro. O último suspiro é a última prova, a última expiação, talvez a última missão nossa, sabe? Então, que eu traga isso para a minha vida. Então, se encontramos esse exemplo na problemas espirituais, será que se justifica para manter atividades sociais, fazer práticas antidoutrinárias? Será? Será que justifica isso? Pensa, reflete. Porque a gente vai ser o tempo todo entrando em contato com essas coisas, porque isso faz parte do mundo dos homens. E isso abunda em tudo que é canto. Não é só na sua casa, nos parentes, é todo mundo. Você está sendo convidado para isso. Então, vai atrás do que é nobre, mas percorrendo o caminho de nobreza. Para que quando você conquistar o que é nobre, aquilo ali seja digno de ser seu. E ser seu por esforço de trabalho educativo e consciente que você está realizando. Caso contrário, a gente sai dessa vida do mesmo jeito que chegou. Dizemos que o irmão Jacó fez muita coisa dentro do Espiritismo. No livro Voltei você encontra isso, né? Fez tudo, trabalhou em reunião mediúnica, de tudo que é coisa, materialização, escambau a quatro, entende? Presidente da federação, vice-presidente, chegou lá, crendo que ele tem alguma coisa, zero. Pela misericórdia divina, teve a filha dele, que era uma pessoa bem instruída, que havia falecido, que veio trazê-lo para morar junto com ela. Aí depois ele entendeu que fez para os outros, mas não fez para ele. E como eu não fiz para mim, eu continuei na mesmice de sempre. E fiz para os outros. Ficou para os outros, não ficou para ele. Então, será que justifica para manter atividades sociais, fazer práticas antipopulares? Jogo das sombras organizadas. Os fins jamais justificarão os deus. Os fins jamais justificarão os deus. E só para terminar, eu quero trazer para vocês a definição de assistencialismo. Prática de organizar e prestar assistência a membros ou camadas mais carentes de uma sociedade, ao invés de atuar para a eliminação das causas de sua carência. Qual é a finalidade da doutrina espírita? Não é trazer luz para as consciências? Então eu faço assistencialismo, dando bastante sopa para os outros, mas essa sopa que eu estou dando continua sendo a mesma sopa anos e anos a fio, porque eles continuam na mesma maneira que estavam quando lá chegaram, porque as causas da sua desgraça a gente não fez nada. E aí? Como é que a gente fica? Será que estamos levando a sério a doutrina espírita como doutrina? Será que estamos procurando espelhar o movimento espírita na direção dessa doutrina? Se vulgariza coisas materiais em detrimento do lado espiritual das coisas. Isso se divulga dentro das casas espíritas.
E são muitas as casas que estão envolvidas nesse assistencialismo. E são poucas as casas que estão sendo envolvidas na divulgação verdadeira da doutrina. Então que a gente tenha um pouco de consciência, sabe? Porque essa consciência, se a gente não tem nessa vida, a gente vai ter quando chegar do outro lado. Entende? Quando eu digo do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, eu estou dizendo, venha para mim o que é divino, para mim que sou humano, e estou passando a segunda personalidade. Traz para mim a consciência divina, que eu não soube valorizar, para que venha iluminar a consciência humana, dessa atitude personalística que eu estou vivendo. Porque a atitude humana é essa, fazer assistencialismo, achando que com isso está praticando a caridade. Isso não tem nada de divino, já falei, isso é atividade civilizatória. Isso faz parte já do nosso padrão civilizatório. É uma conquista humana. E é como Jesus falou, a casa de Deus é casa de oração, é casa do Pai. É assim que a gente reforma a nossa casa espírita, sendo casa de oração e casa de Deus. Porque Deus é Espírito, e Espírito deve ser louvado e amado. Então que a gente traga isso, para que a gente procure repensar como a gente pode fazer para tentar melhorar a qualidade doutrinária nessa estrutura do movimento espírita que nós já temos. Porque caso contrário, a gente vai estar perdendo mais uma chance nessa encarnação de trazer o que é divino em nós. E vamos sair dessa encarnação cada vez mais humanizado e menos espiritualizado. Muita paz. Pensemos na humanidade do mundo. Deus nosso Pai, que tens poder de mudar, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente do corpo. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito da verdade, à criança humilde, ao órfão. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que tiveste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, o Pai, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos viver nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmação, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés se da montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso da vida e subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa alma. O tempo não para. Se agora encontras o que ontem, não ouvides que a atuação de hoje será a luz ou a treva do teu amor.